Ok, vamos lá. Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai desconstruir o que se entende por vendas num negócio. O objetivo aqui é ir muito, mas muito além daquela ideia tradicional, sabe? É revelar qual é a estrutura que, de verdade, faz uma empresa crescer. E para começar, vamos direto ao ponto com essa frase. Ela meio que provoca a gente a olhar porque está bem escondido debaixo d'água. Porque a grande verdade é essa. A maioria das empresas foca só naquilo que todo mundo vê, na pontinha do iceberg. E é justamente por isso que um monte de oportunidade, e claro, de dinheiro, fica lá, submerso. Então, o primeiro passo é exatamente esse. Vamos começar desconstruindo essa visão superficial. Porque entender aquilo que a maioria não enxerga, esse é o começo para mudar de verdade a forma como o negócio cresce. Olha que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem o que é visível, né? O vendedor, o script, uma conversa ali no WhatsApp. Mas do outro lado está a definição real, a capacidade de um negócio transformar o valor que ele gera em receita. E as palavras mais importantes aqui são método, clareza e previsibilidade. Não se trata de uma pessoa, e sim de um sistema. Agora, vamos ver como isso funciona na prática. E essa parte é fundamental porque a gente vai separar o que é só movimento, sabe, a correria do dia a dia, do que é crescimento estratégico de verdade. E pode acreditar, a maioria das pessoas confunde uma coisa com a outra. Vamos pensar juntos nessas atividades diárias. Postar conteúdo todo santo dia. Gravar stories, interagir nas redes, ou até mesmo colocar dinheiro em anúncios para atrair gente, tudo isso é super comum e é importante, claro. Mas a pergunta que fica é, isso, por si só, é uma estrutura de crescimento? E a resposta é um belo e sonoro não. Essas ações, elas são só as ferramentas na caixa. São peças importantes, não há dúvida, mas só as ferramentas não constroem a casa. E aqui fica bem clara a diferença. Ter um vendedor não quer dizer que existe um sistema de vendas. Usar um canal, tipo um Instagram, não quer dizer que existe uma estrutura comercial. As ferramentas são o que a gente faz. A estratégia é o como e, principalmente, o porquê por trás de tudo. E isso nos leva direto para a terceira parte. A gente vai sair de uma abordagem reativa, sabe, aquela que é baseada no improviso, para uma que é metódica, estruturada. É aqui que a mágica acontece. Essa montanha-russa parece familiar para alguém? Pois é, operar no improviso gera ansiedade, porque nunca se sabe de onde vai vir a próxima venda. Gera desorganização e aquele ciclo clássico de mês bom, mês ruim. É um estresse que não acaba. Então, o ponto-chave é este. Vender não pode ser um evento isolado. Tem que ser um processo. Um caminho que foi desenhado, de propósito, desde a hora que alguém ouve falar da marca pela primeira vez até muito tempo depois da compra. É algo contínuo, planejado. E um processo bem estruturado responde a perguntas críticas. Por exemplo, o que acontece quando um cliente em potencial solta a famosa frase "vou pensar"? Para a maioria, a conversa morre ali. Mas num sistema bem desenhado, essa frase é só um gatilho para o próximo passo que já está definido. É assim que se evita perder dinheiro. E agora chegamos no coração da nossa análise. Vamos falar sobre a verdadeira arquitetura que existe por trás de um crescimento que se sustenta. A mudança de mentalidade aqui é tudo. Vendas não é um setor isolado, uma ilha dentro da empresa. É uma arquitetura. É algo que não se tem, mas que se constrói de forma intencional, tijolo por tijolo. E toda arquitetura tem seus pilares, certo? Desde posicionamento da marca, que é a base de tudo, passando pela capacidade de atrair clientes, a eficiência do processo, percebe como está tudo interligado. Uma rachadura num pilar só, como o processo, já compromete a estrutura inteira. Vamos pegar um exemplo prático. Imagine que o marketing é incrível, está atraindo um monte de gente interessada. Mas se o processo de vendas tem furos, ou seja, se não existe um caminho claro para lidar com essa demanda toda, o resultado é isso aí. As vendas escapam por todos os lados. O marketing forte acaba virando um desperdício de dinheiro. Isso só prova que a arquitetura tem que estar completa. E para fechar, vamos consolidar tudo isso numa única mudança de perspectiva que está toda contida numa pergunta que redefine completamente a abordagem de qualquer negócio. Então, ao invés de perguntar quem é que vai vender para mim, que é uma pergunta que joga toda a responsabilidade numa pessoa só, a pergunta que realmente fortalece o negócio é: qual é o sistema que sustenta as minhas vendas? Essa simples mudança tira o foco do indivíduo e coloca na construção de uma estrutura robusta e previsível.
E para terminar, essa citação resume perfeitamente a nossa jornada. No fim das contas, a área comercial não é só sobre a transação, sobre o ato de vender, é sobre arquitetar o crescimento. A pergunta muda de como eu vendo mais amanhã para como eu construo um sistema que me garante vendas de forma consistente e previsível lá na frente. Essa sim é a verdadeira arquitetura do crescimento.